começar, eu quero fazer uma introdução, né, para essa nossa aula. Eu preparei essa aula baseado em 3 pilares para que pudéssemos, através desses 3 pilares, pensarmos juntos como que podemos estudar e buscar sentido na nossa vida. 3 pilares que sustentaram, perdão, a tantos grandes, a tantos clássicos nessa história, né, da filosofia, da psicologia, enfim, e que também começou a sustentar minha vida quando eu os encontrei, quando eu comecei a perceber que era isso que faltava, né, para mim, e como que eu poderia juntar toda a minha vida com aquilo que eu lia, com a teoria, porque conversava até com a Magna ontem, que a gente conversava, né, Magna? Eu falava sobre, para mim, como é vazio estudar e não conseguir unir a minha teoria com a minha vida. Para mim é vazia qualquer teoria, qualquer leitura que não faça sentido na minha existência, que não faça sentido com aquilo que eu vivo, que eu não consigo aplicar na minha vida. Então é dessa forma que eu quero que ao final dessa live, ao final dessa aula, vocês consigam também e possam sair daqui entendendo que um estudo, um estudo bem feito, um livro bem lido, ele precisa comunicar a nossa existência e a partir disso, então, que a nossa existência também comunique a tantas outras, que o nosso estudo ele não se feche em nós, ele não faça com que nós nos fechemos, né, também ao mundo, aos outros. Para uma introdução, quero pensar com vocês aquilo que Hugo de São Vitor falava sobre os estudos, e ele dizia que é primordial a humildade. A humildade eu nem coloquei ela como um pilar, porque, como falou, né, Hugo de São Vitor, é o essencial, é aquilo que precisa estar no primeiro lugar onde nós chegarmos e a tudo que nós precisarmos, né, nos colocar à disposição de fazer. O que nós vamos fazer, o que a gente vai propor para a nossa vida e para a vida daqueles outros que se encontram conosco, né? A humildade, ser humilde na nossa existência, a humildade de se reconhecer pequeno, a humildade para se reconhecer frágil, né? E numa linha socrática, vamos pensar no que Sócrates falava e que é muito mal interpretado até hoje, o só sei que nada sei, né? Saber que, olha, tudo o que eu encontro nessa vida e que eu acho que eu já sei, na verdade, é o princípio do princípio de uma futura sabedoria, do alcance da sabedoria. Também é errado dizer, olha, eu não sei nada, não sei absolutamente nada. Isso também foge da humildade. A humildade, ela se coloca na verdade. A humildade, ela é vivida na verdade. Qual é a verdade? Você sabe lidar com o assunto? Então lide com esse assunto, mas consciente de que nunca é o suficiente o que você ali sabe ou pensa que sabe. Sempre é necessário buscar cada vez mais. Então essa humildade, ela precisa estar sempre como esse sustento do nosso caminhar, né, das nossas intenções de estudo, de busca do conhecimento. Se você não for humilde, esquece, você nunca será um sábio, você nunca alcançará a sabedoria, porque a sabedoria, ela se coloca, ela se deita diante daquele que é humilde, daquele que na sua humildade quer reconhecer que há aqueles mestres e há aqueles que são maiores que eles para poder então buscar na fonte da sabedoria. A partir dessa humildade do Hugo de São Vitor, queria pensar com vocês também, ainda não chegamos nos pilares, né, que eu preparei, mas gostaria de pensar na alegoria da caverna de Platão. Quando Platão ele nos conta esse mito, e é um mito que é muito verdadeiro e fala diretamente da nossa vida. Tem alguns alunos meus aqui e nós trabalhamos muito bem esse mito, onde Platão ele conta para nós de um homem que vive toda a sua vida trancado numa caverna, junto com seus amigos, todos amarrados, presos diante de uma parede, essa caverna totalmente escura. Ele só via e só contemplava diante dele sombras e mais sombras, e a sombra era a grande realidade para ele, era o que existia. Nada existia além de escuridão e sombra. Até o momento que alguém entra naquela caverna, livra ele daquelas correntes que o amarravam, retira ele daquela caverna, mas só que esse sair da caverna, esse retirar-se da caverna é como uma escada que nos faz subir. É um caminho ascendente, é um caminho de subida. E dessa maneira que Platão faz e entende, melhor dizendo, entende todas as fases do conhecimento. O conhecimento, ele tem fases.
Então esse homem, quando está sendo carregado para fora da caverna, ele deixa os seus amigos ainda lá, contemplando as sombras na parede, e ele percebe que atrás dele tinham alguns objetos, atrás desses objetos tinha uma fogueira que iluminava esses objetos, e ele mais adiante, quando ele sai da caverna, ele tem a oportunidade de sair da escuridão. O que ele faz? O que acontece com ele? Automaticamente, quando ele chega fora da caverna, ele olha para o sol. E olhar para o sol é um momento de cegueira para ele. Ele fica cego temporariamente, ele fica com náuseas, dores. Platão escreve que ele praticamente, né, fica totalmente sem noção da sua existência. Até o momento, então, que ele vai recuperando a vista, Platão diz que vão caindo as escamas dos olhos daquele homem e ele consegue contemplar todas as coisas. A partir da luz do sol, não mais de uma fogueira que iluminava os objetos falsos, passageiros, mas sim os objetos eternos, a vida eterna que era iluminada pelaquela luz do sol. E é dessa maneira que eu gostaria de caminhar com vocês como um passo em um caminho ascendente de saída, daquele que sai da caverna, daquele que consegue se livrar das suas amarras, das suas correntes, deixar para trás a escuridão e a sombra e ir em busca da luz verdadeira, que é o sol. E para Platão, o sol, em grego, ágaton, que ele chama, é o bem. A esse bem que nos espera e espera cada um de nós, a esse bem que nos leva à contemplação da verdade, ou seja, dos objetos das coisas tais quais elas são, da verdade, e não das ilusões, não das sombras. Pensando desta maneira, pensando também nesse conhecimento da fogueira, o conhecimento do sol, a gente já consegue pensar aqui de uma forma também que existem dois caminhos a serem seguidos. Me recordo aqui do livro O Sagrado e o Profano do Eliade, e ele escreve o seguinte, que onde habita a desordem, ali está o profano. O profano é justamente aquilo que tira de nós a ordem, que nos deixa no caos, que afasta de nós a possibilidade de conhecimento do bem e da verdade, o conhecimento da contemplação do belo, da sabedoria. Por outro lado, nós temos o sagrado. Para quem aqui vive uma vida religiosa, tem uma espiritualidade, sim, o seu lugar espiritual de espiritualidade é o lugar do sagrado. Mas mais existencialmente, e no intuito de falar de uma vida de estudos, o nosso sagrado é o nosso lugar de estudar. Quando pensamos em um templo, né, uma igreja, qualquer templo que se renda um culto a algum ser superior a Deus, ali há um altar. Aquele altar é sempre o altar do sacrifício. O altar é sempre o lugar que tem o símbolo do sagrado. Nós, eu e você, façamos da nossa mesa, do nosso lugar de estudo, então, o altar. O altar onde queremos buscar a verdade. O altar onde vamos nos colocar ali em sacrifício muitas vezes, nessa caminhada, nesse rompimento de sombra, de escuridão, de várias amarras. Ali conheçamos então a verdade, a sabedoria, saindo dessa caverna existencial para conhecer então o sagrado que é a verdade, o sagrado que os nossos estudos podem fazer com que a gente consiga contemplar e viver. E assim, dessa maneira, a gente já pode passar, né, para o primeiro pilar. Não sei se você vai fazer algumas anotações, pegou papel, caneta. Para o primeiro pilar, que vai sustentar a nossa vida de estudos, vai nos dar, então, a possibilidade de viver a vida como uma arte e estudar também. Esse primeiro pilar é a constância. Constância. Como você ser constante nos seus estudos e por que a necessidade de ser constante nos estudos. A vida de estudos, diria Pierre Nicole, que não é uma coisa fácil. Brinca quem acha que a vida de estudos é simplesmente algo que você senta e você faz aquilo que te mandaram. Ou lê o que você tem que ler, ou escreve o que você precisa escrever, ou simplesmente cumprir as suas tarefas da escola, da faculdade, da pós, enfim. Né? Se engana quem pensa dessa forma, porque a vida de estudos ela é contra a nossa natureza. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. A gente pode pensar na vida de estudos uma coisa muito romântica, muito bela, muito bonita, mas a vida intelectual, essa proposta que faço para vocês, essa vida de estudos, ela é contra a nossa natureza. E explico por quê.
Porque a nossa natureza, ela tende sempre ao relaxamento ou à agitação. Ou você está sempre muito agitado, querendo fugir da realidade, e isso a gente pode chamar aqui o fugir de si, da realidade que se coloca, dos sofrimentos, ou então o relaxamento, quando o nosso cérebro, sobretudo, é aquela máquina de guardar energia e não quer que a gente gaste energia com nada e não quer, de forma alguma, né, deixar que a gente se concentre, porque se concentrar é gastar a energia dele, não quer que a gente escreva, porque escrever é tirar a energia dele, não quer que a gente se empenhe além das nossas possibilidades. E isso, quando não somos constantes, logo nos entregamos a isso. E ser então um intelectual, viver por uma arte de viver e estudar, isso requer de nós uma mudança completa de vida. Não só na sua vida social, na sua vida profissional, mas no todo. Porque quando você começa a trabalhar essa constância nos seus estudos, automaticamente você começa a trabalhar a constância em todas as áreas da sua vida. E se você não trabalha a constância nas áreas da sua vida, não adianta você falar para mim, Lucas, eu sou constante nos estudos. Nas outras coisas, não. Quando eu me proponho a fazer uma dieta, eu não sou. Quando eu me proponho a sair todos os dias para caminhar, eu não sou, mas nos estudos eu sou. Mentira, você não é e nunca vai ser. Ou você luta por uma constância na sua vida como um todo e você traz isso para os seus estudos, ou o contrário, ou você tira a constância dos seus estudos e leva para a sua vida, ou então você não é constante. E essa falta de constância faz com que nunca cheguemos a uma vida intelectual. A uma vida intelectual que se preocupa com a verdade e com a sabedoria. E é dessa maneira que precisamos sempre pensar em como vamos estudar. Nós precisamos evitar tudo aquilo que nos dá o desânimo e o desgosto. E posso talvez surpreender vocês que o desânimo e o desgosto é aquilo que chega para nós toda vez que sentamos para estudar. Esteja você empolgado ou não com os seus estudos, você em algum momento você vai sentir desgosto e desânimo. Por quê, Lucas? Porque o desgosto e o desânimo são frutos da preguiça. E como eu falava, do nosso corpo, do nosso próprio ser, a sua constituição natural não ser naturalmente tendenciosa a se esforçar a estudar, pois bem, tá aí a preguiça, o resultado da preguiça. Quando você olha e você fala, cara, eu tenho mesmo que ler isso, eu tenho que fazer isso. Nossa, tá tão desgostoso, sabe? Não me dá prazer, não me causa prazer. Consequência disso, aquele desânimo e o questionamento sobre o sentido da vida, que é, nossa, isso faz sentido para mim? Será mesmo? Esse desânimo que bate e a tristeza que vem junto, como que eu faço isso? Como que eu largo esses sentimentos? É sempre através de uma constância, de você saber o que você quer, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar, para encontrar esse caminho, esse objetivo. Algumas coisas, e aqui bem práticas, que fazem com que a gente deixe nossas tarefas, nossas obrigações, né, e que a gente acaba cedendo a essas armadilhas da preguiça. Primeira coisa, o celular do lado. Né? Quem senta para estudar e tem o celularzinho ali do lado. Nossa, como? O celular é aquela voz que nos chama e fala, olha, aqui é muito mais interessante. Eu tenho coisas muito mais prazerosas. E o nosso corpo, na sua constituição natural que a gente falava, ele quer o quê, minha gente? Ele quer o prazer. E não é prazeroso estudar comparado a você estar ali no seu celular, rolando um feed do Instagram, fofocando a vida de todo mundo, assistindo um vídeo, né, que te faz rir por bobeira, e que isso é saudável e é necessário. Mas aonde está a sua constância? A sua constância está nessas besteiras ou a sua constância está naquilo que você precisa fazer? Pensando até aqui numa teoria estoica, de fazer aquilo que deve ser feito, independente das circunstâncias e das situações. Mas eu não penso assim tão duramente como os estoicos. Existem situações e situações, circunstâncias e circunstâncias. Mas até onde você precisa se esforçar para que a sua constância haja, viva. E é assim
que a gente começa a largar e a ceder ao desânimo e ao desgosto. Essas duas palavras são muito importantes para a gente. Eu gosto muito também de falar, citar com os meus alunos, uma situação que acontecia muito comigo quando eu estudava. Bom, eu não sei desenhar, eu sou péssimo em qualquer coisa de fazer desenho com lápis, mas parece que todo mundo vira artista quando para sentar. Não sei vocês, mas meus alunos concordam comigo. Que a gente senta para estudar e começa, baixa um Van Gogh ali que a gente começa a desenhar na beirada da folha. E aonde esse desenho nos leva? Aonde que a nossa constância ela vai sendo deixada por um simples desenho e a gente começa a se empenhar em terminar aquele desenho nada a ver. A gente começa a se empenhar e tentar ouvir o que estão falando no outro cômodo, no que a TV está passando, pensando na próxima série que eu preciso assistir. A nossa constância ela está totalmente desviada e é preciso então voltar, se questionando. Agora, se questiona aí, quanto tempo eu me fixo nessas coisas? Quanto tempo eu consigo ficar fixo no meu estudo e nas outras situações? E tudo isso, minha gente, tudo isso atrasa o nosso resultado, tudo isso atrasa as nossas possibilidades de render, de conseguir então trabalhar em nós a nossa inteligência. Tem gente que fala assim, olha, mas eu preciso ficar inteligente. Eu não sou inteligente. Eu não sei de onde surgiu essa ideia, porque todos nós somos inteligentes. Acontece que alguns desenvolvem mais a inteligência do que os outros. A inteligência ela pode e deve ser desenvolvida. A nossa capacidade de inteligir, o que significa inteligência? Inteligir é do latim, ler dentro, a capacidade de ler aquilo que está na sua mente. E aí, o que está na sua mente para você ler? Nada. Ou então só besteira? E realmente é isso que a sua vida vai ler, aquilo que está dentro. Se a sua vida ela vive tal qual você estuda, é porque ela lê o que está dentro de você. E essa é a função da sua inteligência. O que você está consumindo para além do alimento físico, lógico? O que você está consumindo para que não só a sua vida, você com você mesmo, mas para que os outros leiam o que existencialmente existe em você. Fica aqui esse questionamento para vocês levarem para o travesseiro para pensar. E aí, realmente, quando a gente cede a todas essas circunstâncias negativas, quando a gente não consegue ter os resultados imediatos, e por que não temos os resultados imediatos? Porque numa vida de estudos, numa vida intelectual, nem tudo é imediato. Nem tudo é como o Google nos oferece, as redes sociais nos oferecem. Um clique, resolvido. Né? Um clique e eu apareço feliz e sorridente para todo mundo. Não, a nossa vida intelectual, a nossa vida de estudos, ela requer esforços. Ela requer decisão, uma decisão constante, de todos os dias, a todos os momentos. Porque se a gente então não é constante, se a gente acaba cedendo a tudo isso, às coisas exteriores, o que acontece conosco? E a Camila, que está aí, vai saber muito bem, a gente entra, né, no vazio existencial por meio do tédio. Porque é tedioso, então, estudar. Porque eu perco todo o sentido, todo o significado daquilo que eu deveria fazer. Minha atenção está em outro lugar, o meu foco está em outro lugar. Eu não consigo mais resistir a qualquer coisinha que fora daqui faça um barulho ou me chame pelo nome. E não necessariamente me chama pelo nome Lucas, não, mas pelo nome do prazer, da vontade de estar em uma coisa muito mais prazerosa do que estudar. A nossa fraqueza que não consegue ser constante. E quando a gente cede a tudo isso, então, beleza, perdeu o sentido, eu estou aqui nesse vazio, eu vivo esse tédio. Algumas outras dicas práticas que a gente pode fazer para tentar começar a viver essas constâncias. Porque realmente não é fácil, não é simples. Eu confesso. Mas tudo nós precisamos começar a fazer. Se você ficar adiando, inclusive se você for inconstante, né, procrastinador em adiar a sua decisão de ficar mais 5 minutos estudando, e, gente, eu não estou falando 1 hora a mais, né, mas 5 minutos estudando, mais 10 minutinhos de leitura, isso já faz uma diferença e já faz com que você vença a si mesmo em uma situação que no dia anterior você se entregou sem lutar. Lutar 5 minutos vale mais do que você não lutar.
nessa ideia. Pense quando você então for atraído por um som, pela televisão, por qualquer coisa externa, começa a ler em voz alta. Tem algumas pessoas que julgam, né? Não sei por que a leitura em voz alta, porque talvez remeta a pessoas que estão aprendendo a ler, se alfabetizando, mas isso é besteira, né? A leitura em voz alta, ela costuma chamar bastante a nossa atenção e focar naquilo que a gente está estudando, está lendo, né? Então, uma boa dica aqui para que vocês consigam talvez ser mais constantes na leitura, quando algo surgir para te atrapalhar, comece a ler em voz alta. Lucas, não estou conseguindo de forma alguma o barulho realmente lá fora, ou então qualquer outra coisa no meu pensamento está fazendo com que eu não consiga focar. Então é hora de parar. Como eu falei, eu não sou tão duro como os estoicos, ou não sigo, enfim, nenhuma filosofia tão rígida assim. Eu penso que é hora de parar. Então, levanta da sua cadeira, levanta da sua mesa, deixa, né, o seu lugar, o seu altar sagrado, como a gente falava no início, ali reservado, vai tomar uma água, vai caminhar, né? Vai fazer uma oração, faz uma oração para que a sua inteligência possa se abrir, para que então a sabedoria possa comunicar a você o que ela tem para falar, o que ela tem para te ensinar. Cuidado, muito cuidado com os estimulantes e com os vícios que ele podem tornar. E aqui eu falo de algo muito natural, por exemplo, o café. Tenho certeza que alguém aqui só consegue estudar com o café do lado. Então você vê, é algo natural, como eu falei, né, que não faz mal nenhum, mas mais uma coisa que a gente está se entregando, né, a um tipo de vício. Então, quando a minha alma ela começa a pedir pelo vício, para ser alimentada pelo vício, esse pedido também tira de mim o foco. Então, o meu foco não está mais em estudar, mas está em alimentar o meu vício para que eu estude. Qual é o melhor remédio para você se manter acordado? Para você, qual é o melhor estimulante? É a caminhada. Levanta e vai caminhar. 5 minutos é o suficiente. Se alonga, mas evita, né, esses estimulantes que não fazem tantos efeitos assim quanto a gente pensa, ou fazem efeitos muito momentaneamente. E isso daí, né, não sustenta a nossa constância. O maior estimulante de todos, além da caminhada, porque o melhor é a caminhada. Agora, o maior é a coragem. A coragem é o maior estimulante, porque a coragem ela faz com que a gente continue a caminhar rumo ao nosso objetivo. Comunica pra gente e lembra a gente todo momento que nós somos capazes, que você é capaz de continuar caminhando. Uma metáfora que gostaria de usar aqui com vocês, pensem agora em um prisioneiro, né? Um prisioneiro que está trancado em um quarto por um sequestro, não sei, e ele planeja sua fuga no dia seguinte. Para que ele possa fugir, você acha que ele vai ficar plantando um bananeira, fazendo polichinelo o dia inteiro para fugir à noite? Ou então ele vai tentar encher a sua mochila de tudo que ele puder para fugir? Não. Ele vai descansar e guardar a sua energia durante todo o dia, pegar o essencial, colocar na sua mochila, para ele poder então conseguir fugir durante a noite. E essa fuga ela vai ser bem sucedida se ele tiver energia suficiente para fazer isso. Então é a coragem unida à vontade de liberdade. Essa vontade de liberdade que nos traz o sentido, que nos comunica o sentido da nossa vida. Eu quero ser livre. E essa liberdade é justamente uma vida com sentido. Eu quero ter sentido na minha vida. Mas se você não tiver coragem de viver, se você não tiver coragem de sair dessa caverna com o essencial e muito bem descansado, você não vai conseguir. O sentido da vida, ele nos espera. Onde, Lucas? Por favor, me conta. É a sua vida que está te contando a todo momento. A sua vida está te comunicando o sentido dela a todo momento. Mas, talvez por uma falta de coragem, por uma falta de constância, de decisão, você não encontra. Você não encontra a resposta que quer que todo mundo te dê, mas a vida te dando e você não percebe, e você não ouve. Se você é esse prisioneiro e você está planejando a fuga de tantas situações negativas na sua vida, como que você quer fugir? Se você está gastando tanta energia com muitas coisas que não vão te levar para fora, não vão te dar a possibilidade de fugir. Só assim
esse prisioneiro ele consegue fugir. E quando ele foge, minha gente, pensem. Depois de tanto tempo trancado, depois do desespero de estar preso, conseguir contemplar de novo o ar livre. O que é isso? É o resultado da sua fuga, o resultado do seu trabalho. O resultado daquilo que se empenhou decididamente, constantemente a fazer. Quer ver? Uma outra coisa que eu pergunto muito a meus alunos. Quando eu passo um trabalho, um seminário, enfim, para eles, e eles vão fazer, queria que vocês pensassem na descrição, se vocês tivessem que me contar o sentimento de vocês, de um trabalho que você faz muito bem feito, você lê, você entende, você escreve com as suas palavras, explica, e a sensação de você copiar da internet ou de qualquer outro lugar, começar a fazer plágio no seu trabalho. A sensação é a mesma quando você vê aquilo ali pronto, aquele trabalho pronto? Não é. Diferente, um tem a sua vida, um tem a sua existência ali, naquele papel. Você tirou de você, da sua vida e colocou ali. Outra coisa você pegou de alguém. E isso não tem sentido. Não faz sentido. Então é dessa maneira que a nossa constância ela vai vencer tudo o que nos afasta do nosso foco, do nosso objetivo. Mais uma coisa que eu gostaria de pensar na constância com vocês é que a constância, essa luta de permanecer naquilo que você se propõe a fazer, vence o falso cansaço. E o que é o falso cansaço? O que eu falei até agora são coisas reais, de fato possíveis de acontecerem. Agora, o falso cansaço é aquilo que o meu corpo tenta me enganar a todo momento. Você senta para estudar, você lê uma página inteira, passaram-se 10 minutos e o que o seu corpo começa a te contar? Eu mereço um descanso. Já trabalhei demais. Com certeza eu preciso descansar agora. 10 minutos de estudo é muita coisa. Agora eu tenho o mérito de descansar. Isso é um falso descanso, isso é um apelo falso do nosso corpo. E esse apelo falso, ele é como uma outra metáfora, que é a metáfora da trilha, né? De quando você vai subir uma trilha. Você não leva uma mochila extremamente pesada. Você não leva coisas desnecessárias. Por quê? Porque você sabe que a caminhada vai ser difícil. E aí você passa pelo primeiro objetivo, que talvez seja uma subida bem complicada. E quando você supera essa subida, logo você é ofegante, você fala, cara, vou desistir porque estou muito cansado, não aguento mais, a respiração começa a ficar difícil, você acha que vai sufocar. Por uns 5 minutos na trilha você pensa em voltar e não continuar. Mas depois de uns 10 minutos pensando, respirando, você fala, eu vou continuar, vou seguir em frente, eu vou chegar lá. E qual é o resultado de chegar lá em cima? Qual é a sensação de você, então, superar os outros obstáculos, encarar aquela subida de maneira decidida e constante e chegar lá? A mesma coisa nos nossos estudos. Tendo aquilo que é suficiente, aquilo que nós precisamos para continuar seguindo, continuar caminhando e aprender a superar as dificuldades. Agora, nessa constância, num domínio de si. Você precisa se dominar para então vencer constantemente essas batalhas e essas falsas batalhas que se apresentam. Esses apelos do corpo que são falsos, desnecessários. Não, você não precisa descansar depois de 10 minutos. Você não merece descansar depois de 10 minutos. Exatamente, você não merece. Sertilange vai dizer pra gente que uma dificuldade vencida, ela nos ensina a vencer tantas e tantas outras. É vencendo uma dificuldade que você aprende a vencer a próxima. É dessa maneira. É na dificuldade atrás de dificuldade. Como que você aprendeu a andar de bicicleta? Né? Você aprendeu porque você levou vários tombos. Porque você foi naquela dificuldade aprender a cair e a levantar. E é a partir de nossas leituras, nossas escritas, nossos pensamentos que vamos fraquejando e aprendendo conosco mesmo a dominar os nossos sentimentos. Essa constância ela vai fazer de nós suficientes para superar em nós esses problemas que surgem. Só vou ver aqui alguns comentários de vocês para não passar muito. Deixa eu ver. Bom, o Lucas perguntou, e quando se perdeu o gosto pela leitura, pelos estudos? A Raquel comentou, eu amava ler. Quando eu iniciei na faculdade eu parei. Perder a prática na leitura foi muito ruim, agora eu tenho que voltar. A Magna falou do sono, né, Magna? É verdade. E a Ana botou aqui agora. Na hora dos estudos, controlando a ansiedade
Esse é às vezes uma luta para mim, né? Meu tempo é escasso e por isso quando paro para estudar às vezes me pego ansiosa para compreender e aproveitar o tempo. Como que se resolve isso? Realmente, Ana, isso é um problema muito sério, essa ansiedade que se apresenta a nós. E essa ansiedade ela se apresenta muito a nós pela nossa falta de constância, talvez, de aceitar o pouco. Né? Nós estamos constantemente, falava no início, em um mundo extremamente acelerado, em um mundo que traz as suas facilidades e respostas prontas, um mundo que nos apresenta pessoas que falam e pensam de maneira muito incrível, como se soubessem de tudo, né? E aí a gente se sente, né? Nossa, só eu não sei, só eu não sei falar assim, só eu não sei fazer assim, só eu não estudo assim, e eu começo a ficar ansioso. Então para pensar um pouquinho, Ana, em todo mundo, de onde que vem essa ansiedade? Onde ela surge? Será que é de fato o meu tempo? Porque o nosso tempo ele precisa de uma ordem. E o nosso tempo, de maneira ordenada, se resolve com a constância. Ser constante naqueles 10 minutos que eu tenho todos os dias. Em 10 minutos eu não consigo estudar tudo que eu tenho para estudar. Eu tenho que estudar uma coisa. E o que é o essencial para estudar? O que você precisa levar para a sua trilha? O quanto você precisa guardar, reservar de energia para você conseguir uma fuga dessa tristeza, dessa ansiedade, porque é preciso fugir sim da ansiedade. E olha quantas coisas nós poderíamos fazer no tempo que estamos sofrendo da nossa ansiedade, das nossas dores. Quanto tempo nós perdemos quando pensamos no que os outros fazem, no que os outros falam, no que os outros parecem, minha gente. Porque os outros parecem, nem sempre eles são. Todo mundo parece melhor do que nós. Todo mundo estuda mais do que a gente. Todo mundo lê mais do que a gente. Por quê? Porque nós somos nós. Porque eu sou eu. E eu nunca estou suficientemente contentado com o que eu me dou, com o que eu posso fazer. E por que isso? Quantas coisas a gente quer e que está fora do nosso alcance? Quantas coisas a gente se pretende fazer e que nós não podemos fazer? E quando a gente começa a pretender a fazer aquilo que não nos é possível, então a gente perde tempo de fazer o que é possível. Né? Então, se eu tenho 10 temas para estudar, com certeza 10 temas eu não vou estudar em um dia. Não, não vou. O que você precisa estudar hoje, no tempo, nos minutos que você tem? E eu quero dar aqui uma saudação pro meu primo, nossa, da Paraíba, Queimadas. Beijo, prima, Andréia. A Mônica perguntou aqui, pessoas com TDAH têm muita dificuldade de concentração. Você poderia colocar alguma dica para essas pessoas? Mônica, eu dou aula aqui no estado, Santa Catarina. Eu trabalho com uma turma que eu acho que eu tenho 6 alunos com TDAH. Primeiro, essas pessoas elas precisam buscar ajuda profissional, né? Um psicólogo. Isso é urgente. E a maioria dos meus alunos não tem essa assistência, porque a própria família foi lá, né, fez o exame, tem o diagnóstico, mas não continua, não leva a sério a necessidade desse tratamento. Agora, nós como professores, o que nós podemos fazer é sempre tentar comunicar o conteúdo com a vida dessas pessoas, o que é muito difícil, né? Porque você imagina, eu tenho 6 alunos assim, eu não sei da vida inteira deles, mas aos poucos, chamando eles principalmente para participar das aulas, para que eles pensem, porque o TDAH ele não vai conseguir parar para ler, para escrever, mas ele vai conseguir pensar. E muita gente subestima a capacidade do TDAH porque acha que ele não vai pensar. Porque essa pessoa ela vai conseguir pensar andando para um lado e para o outro, conversando com você. E numa conversa você ensina e você aprende. Agora você tem uma realidade de colégio, né, que inclusive até fiz uma postagem aí reclamando sobre a metodologia, sobre os colégios e recebi algumas mensagens de pessoas que não gostaram, mas é a realidade. Qual é a realidade? Que os nossos colégios pegam as pessoas com TDAH e falam, coitado, não pode aprender. É isso. E o que nós podemos fazer para ajudar é comunicar os estudos, comunicar o conteúdo com a vida dessas pessoas. Aí quando o prazer por ler não existe, quando só se lê quando é preciso para uma prova, dá para mudar isso mesmo já na faculdade. Bom, amor, eu falo para você ler, né?
Brincadeiras à parte, mas aí também entra muito a nossa constância e a nossa decisão, né? O motivo do que você lê. Eu acho que quando você pergunta, né, eu não tenho prazer pela leitura. Eu vou ler só quando é a prova. O que eu falava no início, né? O nosso corpo ele sempre vai buscar o prazer. E o estudo não é da nossa natureza o prazer. O estudo não nos causa prazer. Pode causar momentos de prazer, dependendo do assunto que você for estudar, da pesquisa, e principalmente numa pesquisa quando você encontra resultados. Né? Vamos supor, você pensa numa hipótese, você cria uma teoria e você começa a ler para confirmar ou negar sua teoria. Quando você confirma, você fala, cara, eu tô certo. Isso é o êxtase, isso é literalmente o talma que os filósofos clássicos chamavam. Essa abertura para a vida, dessa conexão teoria e realidade. Agora, isso é 5% dos nossos dias de estudo. A maioria dos nossos dias e a maioria dos nossos estudos não nos comunica nem surpresas e nem desagrados. Pelo contrário, é uma coisa fria. O nosso estudo é frio. E precisamos, então, na nossa constância, colocar ali os nossos objetivos. O porquê eu estou lendo, o porquê que eu quero ler, o porquê que eu quero criar o meu hábito de leitura. Ah, para ser um intelectual, que todos me conheçam como intelectual, aí a gente trai lá, né, aquele princípio de Hugo de São Vítor, a humildade. E aí não adianta. Ter claro. Bom, gente, vamos passar para o nosso segundo pilar. Nossa, já foi 40 minutos. Primeiro pilar, a constância. Segundo pilar, a gente vai conseguir, né, alimentar esse primeiro pilar, que é a paciência. Segundo pilar, a paciência. E a gente só consegue essa paciência como resultado de uma constância. É dessa maneira. Muito das coisas que a gente vence pela constância depende de nós. Percebam só que quando eu falava dos problemas, das coisas que nos atraem, né, quando nós estamos estudando, uma TV ligada, uma pessoa conversando, os barulhos lá fora, qualquer coisa do tipo nos chama atenção. E isso não depende de nós, igual aqui. Né? Que eu moro na frente de uma avenida, é 24 horas caminhão e moto, 24 horas. Tem hora que, nossa, eu pego, fecho o livro com raiva, já levanto e vou fazer qualquer outra coisa porque não dá para eu continuar. Depois de muito tentar. Né? Mas é o que? É a minha natureza, né? Que eu preciso ainda ordenar e ser mais constante nessa luta. Tentar ainda muito mais. Mas só que ficar ali parado na frente da avenida não vai resolver nada. Né? Se a TV está alta porque as pessoas não respeitam o seu momento de estudo, o seu silêncio, não vai adiantar nada você chegar lá e gritar, né, brigar com todo mundo. Não vai adiantar, você vai causar uma discórdia, vai ficar mal. E o que isso vai te ajudar nos seus estudos? Porque você vai sentar depois na mesa e tentar ler, sua cabeça vai estar se culpando pelo que você fez, não precisava ter agido assim, etc, etc. Não, não vai adiantar. E aí? É, máquina, e quando não tem ninguém cortando grama, né? Literalmente. Outro dia eu postei um vídeo aqui, o cara aqui na frente cortando grama a tarde inteira. Eu nunca vi tanta grama, tanta grama. 1 metro quadrado fica 1 hora cortando a grama em 1 metro quadrado. Mas acontece. E o que que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. E onde, Lucas, você quer chegar? O que que isso tem a ver com o segundo pilar? Tem a ver com a paciência. Haverão não, gente, pelo amor de Deus. Haverá dificuldades acima de nós em muitas situações da nossa vida. Quando falamos de constância, vencer as coisas pelas constâncias, nós estamos falando de problemas nossos, que nós precisamos ser constantes para dominar a nós mesmos. Quando falamos das coisas externas a nós, de problemas que vêm de fora, nós então falamos de uma paciência constante. Eu preciso ter paciência com o barulho que faz lá fora. Eu preciso ter paciência com as pessoas que não me deixam estudar e não cooperam com os meus estudos. Lucas, mas eu não consigo. E aí Bergson, um grande filósofo, ele escrevia, né, ele contava nos seus livros que ele se angustiava pelos tormentos externos. E esse cara deixou livros e livros escritos. Fez uma filosofia da evolução maravilhosa. E ele não deixou de sofrer pelos tormentos, pelas angústias de fora. E essas angústias externas são vencidas pela paciência constante. Trago aqui para a gente pensar o seguinte. Eu falava do nosso cérebro que sempre nos trai, querendo descansar, querendo guardar energia. É essa o nosso pensamento, é esse o nosso cérebro que fica assim, olha,
já deu para estudar. O pessoal está fazendo muito barulho lá fora, vai lá e reclama. E o nosso impulso humano, literalmente, nos empurra a fazer isso. Nos empurra a gritar, a xingar, a resolver isso no estalo de dedo. Mas, como eu falei, para os seus estudos não vai adiantar absolutamente nada, porque você não vai conseguir se concentrar. E a gente pensa agora em dois tipos de vontade que Santo Agostinho apresenta para nós: a vontade forte e a vontade fraca. A vontade forte é aquela que você responde a ela, que você diz sim. E a vontade fraca é aquela que você consegue superar. Então, a vontade é: eu tenho duas vontades numa situação de barulhos externos. Primeira vontade, continuar estudando. Segunda vontade, ir lá e brigar com os outros que estão fazendo barulho. Qual é a vontade que você vai ceder? Na primeira vez, ou até hoje, talvez você tenha cedido à vontade de ir lá e brigar com as pessoas. Brigar com as pessoas, então, se torna a sua vontade forte. E estudar, continuar estudando, tentando estudar, aí vai ser a sua vontade fraca. Nós precisamos inverter essas duas coisas. Nós precisamos fazer com que a nossa vontade forte esteja no nosso objetivo, na nossa constância. E a vontade de xingar todo mundo, de brigar com todo mundo, precisa ser a nossa vontade fraca, que nós não vamos ceder a ela. Gosto muito da frase do Sertilange que fala que o estudo ele exige o mesmo heroísmo de uma batalha. Falávamos de uma coragem na constância. Aqui também entra a coragem. Sabe o cara que vai para a guerra, que vai batalhar? Exatamente. Tantas e tantas vezes o nosso escritório, a nossa mesa de estudos, o seu chão que você estuda nele porque você só tem o chão para escrever, ali é o seu lugar sagrado, mas mais ainda, ali é o seu campo de batalha. Ali, onde você se propõe a estudar, é a sua trincheira. E na trincheira, você sabe que na guerra, você fica ali dentro não necessariamente só escondido, até porque muitas vezes o inimigo sabe onde tem a trincheira. Mas você fica ali se resguardando para esperar o momento certo de atacar. Com paciência. Com paciência. Se não tiver paciência e se essa paciência não for constante, você perde a batalha. É preciso ter calma, ter mais calma do que vontade de velocidade. Seja calmo e menos veloz. Talvez você esteja pensando, nossa, ele está contrariando tudo, né? Literalmente, sou totalmente contrário à questão da velocidade, totalmente contrário a uma ideia de que você precisa cumprir tudo rapidinho. Não, você não precisa. Se você tem esse dom de fazer um monte de coisa bem feita ao mesmo tempo, beleza, as mulheres costumam ter muito mais do que nós homens, né? Eu não consigo. E por uma própria experiência minha, por isso que essa aula se chama Arte de Estudar e Viver, porque os meus estudos dentro da minha existência e da minha vida, eu não consigo fazer tudo tão rápido, eu preciso ter calma. Muito mais calma do que veloz. Porque a velocidade pode me levar, talvez, muito rápido, mas que eu me perca pelo caminho, porque eu não vou conseguir contemplar o que o caminho quer me falar e o que o caminho me comunica. O que o caminho te comunica? O sentido da sua vida, muitas vezes. E numa velocidade extrema você perde, aí você vai perdendo tudo aquilo que você poderia encontrar pelo caminho. Esse caminho já é um objetivo. Tenha isso em mente, o seu caminho é o objetivo. Costumamos pensar que o caminho é sempre o processo, e de fato, isso não está errado, é um processo que nós fazemos. Mas pense comigo, você está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, e você termina o mestrado daqui a 2 anos. O próprio caminho que você está fazendo já é o seu mestrado. Ou seja, já é o seu objetivo, que você precisa cumprir todos os dias, todos os momentos. Você tem 10 minutos para você estudar. O seu estudo é o objetivo. E se entregar nos 10 minutos que você tem, então é esse objetivo cumprido. Da mesma forma que Tomás de Aquino nos ensinava que o meio, ele é o fim. O meio é o fim. Não pense que o que importa é o fim, quando a gente termina então o nosso trabalho, quando a gente termina tudo que a gente se propôs a fazer. Não. O meio, como você faz, é tão importante quanto o final. E essa vida por si só, essa nossa vida entregue, ela já traz um resultado muito grande. E ela traz tudo aquilo que a gente gostaria de encontrar todos os dias. O sentido da nossa vida. E aqui, termino o segundo pilar,
Alguém tem alguma pergunta sobre esse segundo pilar? Algum comentário? Para a gente ir para o terceiro e já começar a encerrar. A Ana não funciona com velocidade, nem eu, Ana. Beleza, então vamos para o terceiro pilar. Primeiro, constância. Segundo, paciência. Terceiro pilar vai ser a coroa. É como a gente pegar a constância e a paciência e coroar elas duas. E como que a gente coroa esses dois pilares? Com o terceiro, que vai ser a perseverança. Terceiro pilar de uma vida de estudos com sentido é a perseverança. Não se confunde com constância. Pode parecer sinônimos, mas não é. Constância, paciência, perseverança. Gosto muito de pensar numa passagem de São Mateus no Evangelho, Mateus, que ele vai falar sobre a salvação da alma. Aquele que persevera alcança a salvação da sua alma. Da mesma maneira, aquele que persevera no estudo alcança a salvação do seu estudo e da sua alma. Quer salvar o seu estudo? Há tempo? Quer tentar encontrar meios de ler melhor, de explorar a sua inteligência de maneira que você consiga memorizar mais, de se dedicar mais? Persevera. Persevera constantemente. Persevera na sua proposta, no meio que você caminha para alcançar o fim. Perseverar é querer sempre. Existe diferença muito grande entre o querer e o projetar. Um exemplo para vocês, isso que eu estou fazendo aqui hoje, essa aula, é um projeto de 2 anos. 2 anos e até mais ou menos, né? 2 anos. E esse projeto ele ficou na minha cabeça, no papel, e eu perseverei muito com ele dentro de mim e no papel. Mas não fez efeito nenhum. Por quê? Porque eu não trouxe ele para a existência. Então, na verdade, essa perseverança que eu julgava estar perseverando com ele era uma ilusão. Não era perseverança. Era um projeto. E de projeto ninguém se vive. Da mesma maneira, quando você vai propor, né, uma pós-graduação, o que você faz? Primeiro, um projeto. E esse projeto já é a sua tese de mestrado? Né? A Magna já é o seu PhD? Não é. Não é. Ali é o seu projeto do que você quer tornar realidade. Então ninguém vive de projeto. Não se vive de projeto de forma alguma. Sertilange também vai dizer que quem desiste jamais se empenhou. E ainda faz um sinônimo para piorar o tapa na nossa cara, vai dizer: quem deixou de amar nunca amou. Quem desiste nunca se empenhou, quem deixou de amar nunca amou. É o que Sertilange fala para que a gente consiga pensar dessa maneira, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vontade, com a nossa constância? Estamos sendo pacientes ou não? E tudo isso tem nos levado a perseverar no nosso objetivo, no nosso caminho. Me recordo aqui da história de Santo Agostinho no livro Confissões, que ele, em um diálogo com Deus, né, como é todo livro, e nesse diálogo ele conta para Deus o seguinte: ele se recorda de quando era adolescente, e ele fala: olha, eu passava por uma árvore na casa de algum vizinho, e ela estava recheada de frutas, e eu peguei aquela fruta. Mas eu peguei aquela fruta não porque eu estava com fome, porque eu precisava comer, não. Eu roubei porque eu queria. E olha, Santo Agostinho ele fala de uma miséria, de uma coisa horrível, de um roubo. E nós, quantas vezes roubamos o nosso tempo, roubamos de nós aquilo que pode ser grandes coisas, pode gerar grandes frutos para os outros, mas nós preferimos roubar as nossas possibilidades, as nossas capacidades, se esconder diante das desculpas, da falta de perseverança. E a certeza é que devagar nós vamos longe. Menos velocidade, muito mais calma, com a certeza de que perseverando na nossa lentidão, porque nós somos lentos, né? Nós somos fracos. E reconhecendo isso, nós continuando a caminhada, conseguimos chegar a algum lugar, conseguimos continuar caminhando com os passos longos da perseverança. Porque uma coisa é você ter passos longos, outra coisa é você ter passos rápidos. Passos longos talvez não te faça cair tão rápido quanto os passos acelerados da nossa existência. Se comprometa. Já encerrando aqui, quero pedir a você, né, que pense bastante sobre tudo isso e pense se você tem se comprometido
com os seus fins, muito mais do que os meios, né? Porque o meio, ele já é o fim, como nós falamos. Chegar no fim é fazer muito bem feito a caminhada, é fazer muito bem feito esse meio, esse processo. Né? Saia dos seus projetos. Quantos projetos você tem? Eu tenho certeza que você tem muitos. Talvez um projeto de começar a criar conteúdo nas redes sociais, mas Lucas, todo mundo faz. O meu nicho na rede social de psicologia tem muito, sim, tem muito, mas não tem você. Não tem você criando, não tem você falando. E o que as pessoas esperam é que você fale. É porque o que você fala e o que você comunica, ninguém consegue comunicar como você. E aqui, à luz da logoterapia, como Viktor Frankl, na sua compreensão da individualidade e pessoalidade de cada um, só você pode comunicar o sentido que você tem para mim e para tantos outros. E só dessa forma você consegue encontrar um sentido na sua vida. Eu não posso jamais, já falei isso aqui, não posso jamais virar para você e falar, olha, o sentido da sua vida é esse, toma. Não é. Não consigo. Esteja atento ao que a vida te apresenta todos os dias, a todo momento, porque ela te comunica o sentido da sua vida. Mas quando você ignora, né, as suas capacidades de caminhar e de chegar em algum lugar, você ignora, né, essa busca, você ignora como você pode encontrar. E é dessa maneira, gente. Claro que existe tantas outras coisas que nós podemos fazer para encontrar sentido na vida, mas aqui eu quis focar nesses três pilares, que nos apresentam o estudo como o caminho da busca de sentido da nossa vida, da nossa existência. Descubra o sentido da sua vida e viva por ele. Viva por ele. Não tenha medo de viver os seus projetos, de transformar eles em realidade.